Fala, senhores, vamos lá, mais um vídeo. Nesse vídeo, um conteúdo muito interessante que com toda certeza vai ser um diferencial na sua aprovação, se você for prestar a prova do Enem, você pegar cada detalhe do vídeo aqui que eu vou explicar. Estou trazendo para vocês um guia, um tutorial de tudo aquilo que você precisa saber para estudar linguagem de uma maneira correta. A gente tem muito tempo ainda para a prova do Enem, estou gravando esse vídeo em abril, então se você estudar certinho linguagens, que por aqui você vai ver que tem um conteúdo bem menos denso, com toda certeza você vai chegar no fim do ano acertando os 40 mais nessa prova, independentemente do que for cair, porque a gente vai desvendar mais ou menos como você pode prever os conteúdos que estarão na sua prova. Vamos lá, pessoal, tablet aí na tela para vocês irem acompanhando o raciocínio. Dividir aqui o vídeo em alguns tópicos, em 4 tópicos. Primeiro, se você dominar cada conteúdo aqui do tópico A, do tópico B, do tópico C, do tópico D, você dominar cada coisinha aqui bonitinha, não tem como você não acertar os 40 mais. Você vai acertar, cara. Você vai romper a sua dificuldade. Eu tinha uma dificuldade muito grande de linguagem, só acertava nos simulados 33, 34 acertos. E estudando esses tópicos muito bem feitos, eu consegui superar a minha dificuldade e acertar 41 questões na prova de linguagens, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou querer conversar com vocês vai ser justamente sobre as competências e habilidades, onde a gente vai entender o padrão de raciocínio do Enem. Depois a gente vai para a parte do conteúdo teórico, o que você precisa ter de bagagem intelectual para fazer a prova. Depois nós vamos passar pelos simulados e pela estratégia de prova, o que te possibilita a desenvolver agilidade, flexibilidade cognitiva e leitura, ter uma carga de leitura muito forte. E depois vamos dar uma pincelada ali nos distratores do Enem. Igual eu escrevi aqui, os distratores sempre mudam. Distratores são padrões errados de raciocínio. Então você não tem que se prender a eles, mas justamente ter uma noção geral para quando você ficar na dúvida entre duas, entre três alternativas, você saber mais ou menos como que você pode prosseguir para descartar a errada, beleza? Então vamos lá. Primeiro tópico, competências e habilidades. Pessoal, a prova do Enem, ela é construída, ela é um modelo muito único de prova, principalmente porque ela tem uma matriz própria de referência. E ter uma matriz própria é ter um norte para como a prova vai ser organizada. Então, não interessa se em linguagens vai cair modernismo. Não interessa se em linguagens vai cair arcadismo em literatura. Interessa como aquele conteúdo vai cair. Por isso que cada ano em linguagens, às vezes, caem uns conteúdos meio absurdos, né? Teve uma época que caiu uma obra de chocolate que você precisava desvendar. Outra época caiu a arte indígena, né? Caiu a arte plumária, se não me engano, nesse último Enem de 2024. Então o conteúdo sempre é meio mirabolante, assim, vamos dizer. Mas os padrões de raciocínio não. E os padrões de raciocínio são justamente as competências e habilidades. E se você entende, não é decorar, né? Porque ao todo nós temos 9 competências com 30 habilidades. E essas 9 competências com 30 habilidades possuem textos extensos, assim, vamos dizer, para serem decorados. Então você não precisa decorar, você precisa justamente instalar essa habilidade. E é isso que eu vou querer passar brevemente aqui para vocês. Vamos lá, para ilustrar aqui as competências e habilidades, eu escolhi a competência 6 e a habilidade 20 para a gente dar um exemplo que está aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como vocês deveriam resolver essa questão. Mas antes, vou ler a competência 6 e vou ler a habilidade 20, que é o nosso alvo aqui, para vocês entenderem mais ou menos como que a prova de linguagens é construída, nessa habilidade, nesse quesito. Competência 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Se você não entendeu, fica tranquilo. Quando que eu fui estudar também essa competência no ano de cursinho, também não entendi. Na verdade, a maioria das competências é meio difícil assim, de você pegar de primeira. E tá tudo bem, eu vou explicar aqui para vocês. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade. Vamos pausar aqui. O que é um sistema simbólico? Pensa que cada sociedade tem uma cultura. E cada cultura se propaga entre as pessoas por alguma linguagem. A gente usa, por exemplo, o português para propagar a cultura brasileira. Lá nos Estados Unidos, eles usam o inglês para propagar a cultura inglesa. E por aí vai. Cada país tem um sistema de símbolos. Sistemas de símbolos podem ser a escrita, a oralidade, enfim, independe, é um sistema para você organizar cognitivamente a realidade, para você ver a realidade e saber comunicar, para você ouvir uma música e conseguir extrair dela o significado que ela está te passando, algo do tipo, sabe? E aí você faz esse procedimento de organização cognitiva da realidade por meio de um sistema simbólico, atribuindo, né, a constituição, nesse caso, de significados, expressão, comunicação e informação. Beleza? Mais ou menos é isso. Aqui não vou ler a habilidade 18 e 19, fica a lição de casa se você quiser. Eu vou ilustrar com a habilidade 20. Dentro da competência 6,
que é o texto maior, né, uma diretriz maior, a gente tem as habilidades. E as questões são elaboradas em cima de cada habilidade, beleza? Então vamos lá. Habilidade 20. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Quando você lê essa habilidade 20, você tem que extrair um aprendizado dessa habilidade. Você tem que entender que um patrimônio linguístico ele serve justamente para a preservação da memória e da identidade nacional. É isso que a habilidade 20 está falando. Você não precisa decorar. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Você não precisa decorar cada habilidade, cara. São 30 habilidades. Você precisa entender o que cada habilidade quer passar para você. Entendendo isso, que o patrimônio linguístico ele serve para a preservação da memória e da identidade, você estudou muito bem essa competência, você vai lá fazer uma questão do Enem. Vou fazer com vocês, vamos lá. Nesse quesito, eu peguei uma competência justamente da habilidade 20 para a gente ilustrar. Vamos lá. A escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou o quê? Vamos lá. As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral, sejam as histórias verdadeiras dos antepassados, dos fatos e guerras recentes, sejam as histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco. De fato, as comunidades indígenas das chamadas Terras Baixas da América do Sul, o que exclui as Montanhas dos Andes, por exemplo, não desenvolveram sistemas de escrita como se conhecemos, sejam alfabéticos, como a escrita do português, sejam ideogramáticos, como a escrita dos chineses, ou outros. Somente nas sociedades indígenas, com estratificação social, ou seja, já divididos em classes, como foram os astecas e os maias, é que surgiu algum tipo de escrita. Perceba aqui um adendo, né, para você matar o exercício mais rápido. Ele não está perguntando aqui no comando da escrita, ele está perguntando da oralidade. Então tudo isso daqui que ele está falando da escrita é balela, você não precisa levar em conta. Vamos lá, voltar. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso, que ela surge e desenvolve em qualquer das formas, apenas em sociedades estratificadas. O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas garantiram a conservação e a continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e também das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Aqui é importante, porque ele falou sobre a oralidade, tá? Ou seja, resumão até aqui. Você tinha sociedades em que a escrita foi desenvolvida, por conta de serem sociedades estratificadas. No Brasil, em algumas sociedades indígenas, a gente não tinha escrita, então a cultura era passada pela transmissão oral, beleza? Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim. E não foram poucas. Por exemplo, foram os índios que domesticaram as plantas silvestres e muitas venenosas, criando o milho, a mandioca, o amendoim, as morangas e muitas outras. Beleza, isso aqui. A escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras a oralidade possibilitou. Cara, você sabe que, lendo o texto, a oralidade na sociedade indígena possibilitou a transmissão da cultura, tá? O texto dá uma clara noção disso. Só que você, para fazer o Enem, ali naquela prova, na pressão, tem muitos distratores. A gente vai ver que tem distratores bons aqui. Só que você estudou a linguagem certa. Você estudou cada competência e cada habilidade. Então, quando que o texto está falando de cultura, está falando de transmissão cultural, está falando de língua, de oralidade, de um sistema simbólico, você lembra que o patrimônio linguístico, a língua, ela funciona justamente para a preservação da memória e da identidade nacional. Isso é um raciocínio prévio que você tem que ter, que foi reforçado pelo texto. Sabendo desses dois quesitos do texto, que o texto está te indicando, desse conhecimento prévio que você tinha da habilidade 20, o fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras a oralidade possibilitou a conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes? Não. Dos grupos detentores de certos saberes, não. Possibilitou a valorização, nem me digo a valorização, né? No texto ele não está falando sobre valorização. Possibilitou a conservação, aí com toda certeza, do grupo como um todo, mas não de certos grupos detentores de saberes. A preservação e a transmissão dos saberes da memória cultural dos povos. Pô, é exatamente isso que ele fala no texto, e a habilidade 20 fala justamente isso. Transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos. A preservação dos saberes. Olha aqui a habilidade 20. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória. Sabe? A resposta está na própria habilidade. Imagina você ir para a prova sabendo de cada habilidade, não necessariamente decorando, mas a habilidade te passando o conhecimento, você extraindo essa habilidade. É só você realmente chegar, pegar o comando, ler o texto para ver o que está sendo direcionado ali e matar, cara, com a habilidade, porque você já tinha um conhecimento prévio.
Você percebe que independe se aqui caísse, por exemplo, a cultura grega, a cultura egípcia, estivesse perguntando sobre oralidade, sobre transmissão dos saberes, não importa. O conteúdo ele só serve para justamente mascarar ali, vamos dizer, as habilidades, que é justamente o que vão ser cobradas. Então, se você tem um conhecimento prévio de cada habilidade, de cada competência, é só você ler o comando, ler as alternativas e marcar qual que habilidade está sendo cobrada ali. Imagina você fazer isso para cada habilidade. E é exatamente isso que eu fiz, que me fez garantir os 41 acertos de linguagens. E para isso eu não fiz essa lição sozinha, porque é um conteúdo muito extenso, são 30 habilidades que você precisa saber, e para cada habilidade, se você tirar uma lista específica para entender aquela habilidade, para saber como que ela é cobrada, cara, isso foi com toda certeza um ponto assim que me impulsionou muito e que me fez ter garantia de acertar mais de 40 no Enem. E para isso eu usei o curso do professor Felipe Pereira, o curso IHM, a plataforma IHM, a metodologia IHM, que é justamente instalando a habilidade em mim, IHM, que eu consegui esse resultado tão extraordinário que me fez saltar dos 30 acertos que eu tinha constantemente nos outros Enems para mais de 40 acertos, para especificamente 41 acertos na prova. E se você quiser ter acesso ao conteúdo desse curso, com toda certeza vai ser um diferencial para você ser aprovado, manda mensagem no meu Instagram, o Diogo Bolzan, que por lá eu te explico mais como que funciona a plataforma, porque eu consegui um desconto super exclusivo para vocês, desde que vocês venham conversar comigo e eu direciono justamente para a plataforma do professor Felipe. Beleza? Manda mensagem no Instagram, não perde essa oportunidade, principalmente se a sua faculdade tem um peso maior para linguagens, ou se linguagens é sua pedra no sapato. Um simulado você tira 30, outro simulado você tira 35, aí um sai muito bem 38 e você cai de novo para os 30 acertos, não tem uma constância na nota, tem dificuldade em linguagens, gasta muito tempo para fazer a prova. Você sabe que isso é um empecilho para você, cara. Então, para você ter um diferencial, manda mensagem no meu Instagram que eu vou te apresentar o curso e como você faz para fechar e para ter maior segurança na prova de linguagens, beleza? Vamos lá para o outro tópico, pessoal. O outro tópico, o tópico B, é justamente sobre o conteúdo teórico, a bagagem intelectual que você tem que ter para fazer a prova do Enem. Não ache que você só tem que saber as competências e habilidades. Você precisa saber para ter um resultado excepcional. Mas você precisa ter conhecimento prévio de alguns conteúdos, né? A prova do Enem não é só você assinalar qual alternativa corresponde ao pensamento correto. Como que você vai saber que aquela alternativa corresponde ao pensamento correto se às vezes tem um certo conteúdo ali que você não consegue lembrar o que significa? Se alguma alternativa está falando que o modernismo foi responsável por trazer tal característica, mas você não sabe, você não estudou o que foi o modernismo para saber se ele realmente tinha aquela característica, porque um dos tópicos, depois a gente vai tratar, que é dos distratores, nós temos os distratores de tangência, por exemplo, que a pauta não foi mencionada na questão. Então, às vezes, você está lendo lá sobre o modernismo, e aí, na alternativa, está dizendo justamente que o modernismo, ele afloresceu, ele implementou um rigor estético. Um rigor estético. Ou que o modernismo trouxe mais regras para a arte, mais regras para poesia. Tá errado, o modernismo não veio com esse intuito. Então é um conhecimento prévio que você tinha que ter para resolver a questão, beleza? Só que isso é muito interessante como cai no Enem, porque o Enem, o português do Enem, não linguagem, o português mesmo, ele é muito diferente do português de vestibulares tradicionais. No Enem, igual eu acabei de falar, subentende-se que você já conhece um conteúdo para cobrar habilidade. Então, a habilidade é um dos quesitos que você tem que ter, mas você também tem uma bagagem teórica para saber se aquele conteúdo que caiu ali na prova está sabendo. Você não precisa saber sobre arte plumária, igual caiu no último Enem, mas você precisa saber o que é uma arte. Porque se você sabe o que é uma arte, o texto te indica na questão, então você tem que saber esses conteúdos, o que é uma manifestação artística, quais são, por exemplo, em literatura, as escolas literárias e por aí vai, são esses outros conteúdos. Você não vai ter que estudar gramática a fundo, obras literárias, como você tem que estudar em vestibulares tradicionais, a ler leituras obrigatórias e tudo mais. Você precisa ter noções gerais. E para você ter noções gerais, nada mais é do que você ter o domínio de conteúdos chaves e você corrigir muito bem os erros dos simulados das questões que você vai passar por cada dia. Seja estudando linguagem, seja fazendo simulado de linguagens e por aí vai. E aqui eu listei alguns conteúdos chaves que você precisa dominar, que sempre aparecem no Enem. Nesse caso, gêneros textuais, figuras de linguagens, em literatura, as escolas literárias vanguardas, as características gerais e não aprofundadas. Não estou decorar o nome do cara que escreveu tal poema, tal poesia. Você precisa ter uma noção geral do que cada escola literária trouxe, porque isso vai te otimizar tempo na hora da prova. Você precisa entender também sobre funções de linguagens, entendimento de pronomes, advérbios, conectivos. E você também precisa desenvolver uma leitura, entender os vocabulários principais
da língua estrangeira que você vai escolher, seja o inglês ou seja o espanhol. Beleza? É isso. É assim que o conteúdo do Enem em linguagem geralmente é. Outro quesito super importante, pessoal, simulados e estratégia de prova. E é aqui que muita gente também estuda errado. O pessoal acha que ter estratégia de prova é ter uma receita de bolo pronto para tipo, cara, eu vou em 1h30 resolver a prova de linguagem. Depois de 1h30 eu vou resolver a prova de humanas, depois vou gastar outro tempo fazendo redação. Cara, isso não é estratégia de prova. Estratégia de prova não é você ter uma coisa rígida, não é você ter uma receita de bolo pronta. Estratégia de prova é você ter flexibilidade, cara. As provas do Enem vêm com ordens diferentes, você tem cada prova com uma cor diferente, com cada cor diferente tem questões distribuídas diferentemente. Então você pode pegar uma prova, por exemplo, que veio, sei lá, 4 questões difíceis em seguidas, em ordem, e outra prova que veio 3 questões fáceis e uma difícil. Como você acha que um candidato que treinou tanto o ano inteiro chega para fazer uma prova confiante e pega lá 5 primeiras questões difíceis, e um outro candidato que também treinou tanto quanto, mas chega lá e pega 5 primeiras questões de nível fácil? Qual você acha que vai ter mais confiança para continuar a prova? O cara que achou as questões fáceis primeiro. Sabe? É óbvio, cara. Se você pega ali uma questão matemática, por exemplo, você pega uma questão ali de funções trigonométricas, você é muito ruim de funções trigonométricas e coincidiu de ser uma questão difícil e você caiu logo de cara com essa questão, você vai pensar, caramba, imagina o que vem pra cá. Então não é você ter esse medo, é você ter justamente a flexibilidade para entender que a prova vai vir com ordem diferente e que vão ter questões fáceis, assim como vão ter questões difíceis e médias. E aí a sua estratégia de prova, você precisa se adaptar a isso. E para fazer isso, na hora da prova, principalmente, você não tem que entender qual que é a TRI. Ai meu Deus, eu preciso achar qual que é a questão fácil, preciso marcar, isso daqui é difícil, vou fazer depois, isso daqui é fácil, tenho que fazer agora. Tem gente que pega a prova e vai lendo todas as questões e falando, não, esse daqui eu acho que é fácil. Tá, deixa eu ver outra, não, esse daqui eu acho que é médio. É fazendo isso para cada questão, é gastar 40 minutos, meia hora fazendo isso e não tem tempo para resolver a prova. Estratégia de prova, cara, é você não tentar entender isso, de qual que é fácil, qual que é difícil. Isso deve ser treinado ao longo do ano, não no dia da prova. Você vai estar com muita pressão ali, você tem que acertar o máximo de questões possíveis. E com toda certeza, se você passar pelas 45 questões da prova de linguagens, não resolver em ordem, mas você passar pelas 45 questões, da primeira até a última, você vai passar por todas as fáceis. Você vai ver que aquelas são fáceis. E não são fáceis no geral. São fáceis para você. E é isso que você precisa buscar. Quais são as fáceis para você na hora da prova? Não tenta entender, não, essa é fácil no quesito da prova em geral, porque é assunto de gênero textual. Então, gênero textual sempre é fácil, então eu vou resolver essa daqui. Aí vai lá ver a questão mais difícil da prova. Entendeu? Você tem que achar o que é mais fácil para você. E óbvio que mesclar nisso um tempo de descanso. Você não é robô, você precisa descansar. Vai pro banheiro, faz um lanche, medita. E aqui eu vou dar justamente um exemplo de como você tem que montar a sua estratégia de prova. Primeiro, tem um esboço geral do que você vai precisar fazer. Então você sabe que você vai ter que destinar ali. Nesse caso aqui eu dei o meu exemplo de como que eu montava a minha estratégia de prova. Eu sei que eu gastava 1h30 para fazer redação, aí depois eu gastava 1 hora para fazer um bloco de humanas, 1 hora para fazer um bloco de linguagens, aí depois em outro bloco de 1 hora eu fazia o que faltava de humanas e voltava para linguagens, 30 minutos eu deixava para pendências e 30 minutos eu passava o gabarito. Então eu escrevia nessa ordem, mas não necessariamente eu fazia a prova nessa ordem. Porque se aqui, se eu deixasse redação para fazer por primeiro, gastar 1h30 na redação, mas viesse um tema muito difícil, eu não ia fazer redação primeiro. Eu sei que eu gasto 1h30 para fazer redação, mas veio um tema muito difícil. Então o que eu faço, cara? Eu leio um texto prévio, ali do banco de informações que vai ser dado para você, faço meu brainstorming, e aí eu vou para humanas. Eu não preciso necessariamente gastar a minha 1h30 de redação na primeira sequência se vê uma coisa muito difícil. Eu jogo ela para fazer depois, eu vou para humanas. Depois eu faço 1 hora de redação, não faço 1h30 direto, porque o tema está difícil. Faço 1 hora de redação, vou para uma outra matéria, para linguagens, e depois eu volto nessa meia hora e faço redação. Eu consigo otimizar a minha estratégia de prova. Se por aqui humanas tivesse muito impossível, eu ia para um outro caminho, eu faria linguagens primeiro. Ou eu faria metade da redação. Você tem que se adaptar e ver o que é melhor para você. E para você treinar a estratégia de prova, você tem que treinar desde o primeiro dia que você está fazendo simulados e ir anotando a sua estratégia de provas. Nessa estratégia de prova número 1, eu consegui 38 acertos de linguagens, 42 acertos de humanas e eu consegui 920 na redação. Com a estratégia 2, eu consegui 40 questões de linguagens, 41 humanas, 960 na redação. Qual nota compensou mais para você? E você vai justamente modelando a sua estratégia de prova conforme o seu resultado e o seu desempenho na hora de simulados. Isso é ter estratégia de prova, você ter agilidade.
tem um registro do que você está fazendo em cada simulado. Vamos passar aqui agora para o último tópico, que são os distratores. O distrator, cara, ele é justamente o raciocínio errado que não é compatível com a habilidade requisitada na questão. É o que te induz ao erro. E aí, cara, igual eu falei no começo do vídeo, os distratores sempre mudam. Os distratores são as questões erradas. Você não tem que decorar quais são todos esses distratores e como eles caem. Você tem que ter uma noção de que eles existem e que eles vão aparecer na sua prova de alguma maneira. Então, quando você ficar em dúvida entre duas alternativas, antes de você marcar qual você acha que está certo, eu acho que é essa. Em vez de você ficar nesse achismo, tenta lembrar dos distratores. Nesse caso são os gerais. O distrator de tangência, o distrator de contraposição, o distrator de extrapolação e generalização e o distrator de reducionismo. Se você, ao ficar em dúvida entre duas, lembrar que você tem, por exemplo, um distrator de tangência e uma das alternativas está tangenciando a questão, você não vai marcar a sua alternativa, você marca a outra e acerta. É isso ter uma noção geral dos distratores. Os distratores de tangência, eles justamente mencionam uma coisa que não foi tratada no texto. Né? É uma pauta não mencionada na questão. Então, naquela questão que a gente estava fazendo, por exemplo, sobre a transmissão da cultura pela oralidade, tinha ali uma parte mencionando o papel da escrita. Só que no comando, ele estava perguntando da oralidade. Então, você não poderia marcar uma resposta que tivesse mencionando a escrita, porque ela tangencia a resposta correta. Não é tratado na questão, não é tratado no comando. Beleza? Esse é um dos exemplos. O outro é a contraposição, é o raciocínio oposto do que foi o almejado. Então, se lá naquela questão a gente estava falando justamente que a oralidade contribui para a preservação da cultura, um raciocínio de contraposição estaria falando que a oralidade não permitiria a transmissão da cultura. Né? Isso só que maquiado de um jeito do Enem para ficar um pouco mais difícil. O distrator de extrapolação e generalização, ele realmente aborda aquilo que está sendo cobrado de você, só que ele distorce. Isso seria extrapolar e generalizar. E o reducionismo, raciocínio simplista e não abrangente. Ele está falando que nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade permitiu a preservação da cultura. Não pode reduzir, você não pode ter um raciocínio simplista. Então, basicamente, são esses os distratores gerais. Não se prenda a cada um. Aqui a gente tem um exemplo, né, dos gerais, de que você tem que ter uma noção básica. Vou trazer, se vocês quiserem, inclusive, que eu traga para vocês exemplos de questões com esses distratores, mandem nos comentários, eu gravo outro vídeo para vocês mais minucioso, abordando cada um, mas basicamente tem essas noções gerais. Beleza, pessoal? Dominem esses 4 tópicos. Se vocês ficarem em dúvida com alguma coisa, manda mensagem no Instagram, o Diogo Bolzan, opa, faltou o Diogo Bolzan, que eu respondo vocês. Mandem os comentários aí também, o que vocês acharam no vídeo. Dê o like, compartilha, se inscreva, que com toda certeza eu vou trazer mais conteúdos para vocês que vão alavancar os seus resultados, beleza? Tamo junto, é nóis, bons estudos, falou!